Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, como vocês podem ver, vai ser uma aula gravada. Por motivo de força maior, não vou conseguir dar aula ao vivo para vocês, tá bom? Mas amanhã a gente vai ter aula normal, ok? Então olha só, a gente vai começar aqui estudando o princípio da ação e reação. E esse princípio da ação e reação, ela também é chamado de terceira, ela também é conhecida como terceira lei de Newton, tá? Newton propôs 3 leis. A primeira lei a gente já estudou, que foi a lei da inércia. A gente viu uma pincelada sobre ela. Já falamos sobre a segunda lei, que é a lei da dinâmica. E agora falamos sobre o princípio da ação e reação. Bom, quando um corpo A, quando determinado corpo A aplica força em um determinado corpo B, que seria a geladeira aqui, simultaneamente B vai aplicar em A uma força também conhecida como ação-reação. Essas duas forças aqui, da geladeira em relação ao homem e do homem em relação à geladeira, elas vão ter a mesma intensidade, ou seja, se você empurrou com 50 newtons, vai receber essa mesma intensidade, vai ter a mesma direção e sentidos opostos, tá? Mesmo nome e a possibilidade de produzir efeitos distintos, pois cada par de força está aplicada em corpos diferentes. Por exemplo, se uma pessoa der um soco numa parede, tá? Provavelmente a mão da pessoa vai sofrer consequências ruins, enquanto que a parede vai permanecer, provavelmente vai permanecer intacta, tá? A não ser que o material seja frágil e aí a pessoa consegue socar a parede, que destruir a parede sem lesão nenhuma, tá? Mas em geral, as paredes de tijolos, igual a gente tem na nossa casa, não vai ser uma combinação muito boa, tá? E é isso que esse último item aqui está falando pra gente, efeitos distintos, tá? No caso, se uma pessoa bate numa parede com a mão da pessoa vai sentir dor, né? Você vai sentir dor, mas a parede vai ficar de boa, né? A não ser em casos especiais de paredes mal feitas. Vamos para os exercícios para a gente tentar entender. Essa é uma aula rápida porque é só um horário, tá? Aí eu vou fazer os 3 exercícios da tarefa complementar, como vocês podem ver aqui. O nosso objetivo é o 7, tá? E a tarefa complementar é exercício 26. Bom, tem a tarefa mínima que é de vocês, acessem a plataforma e façam, como a gente sempre faz nas aulas normais, tá bom? E vai ter uma tarefa no Maestro para vocês fazerem durante a aula, tá certo? Sem mais enrolação, vamos lá. Após a cobrança de uma falta no jogo de futebol, a bola chutada acerta violentamente o rosto do zagueiro. A foto mostra o instante em que a bola encontra-se muito deformada devido, né, ao encontro. Então, vocês podem ver que a bola sofre uma deformação. A respeito dessa situação, são feitas as seguintes afirmações. Vocês sabem agora que somente a primeira é a verdadeira, mas eu vou explicar por quê, tá? Então vamos lá. A força aplicada pela bola no rosto e a aplicada pelo rosto na bola têm direções iguais, ok. Sentidos opostos, ok. Intensidades iguais, porém elas não se anulam, ok, né? Porque se anulassem, a bola ficaria plantada na cara do rapaz, né? Do jogador. Aqui, ó, são essas 5 características que estão sendo colocadas aqui. Nesse caso, a bola volta ao normal, tá? Mas o rosto do cara vai ficar um pouco dolorido, né? Bom, a segunda afirmação. A força aplicada pela bola no rosto da pessoa é mais intensa do que do rosto na bola. Então, nesse caso aqui, ó, essa parte de dizer que a força aplicada pelo rosto na bola é mais intensa do que da bola no rosto, anula essa questão. Ou seja, por exemplo, a segunda é falsa, porque não é mais intensa, na verdade são iguais. 3. A força aplicada pelo rosto na bola atua durante mais tempo do que a aplicada na bola no rosto. Falso também, porque o momento de choque entre as duas é o mesmo instante, então não tem como uma ter mais tempo do que a outra, tá? Duração é tempo, tá? Então não tem como uma durar mais do que a outra. E a última, a força de reação aplicada pela bola no rosto é a força aplicada pela cabeça no pescoço do jogador, que surge como consequência do impacto. Bom, falso, porque se você muda os corpos de atuação, você muda as reações, tá? Então, nesse caso, o efeito da bola aplicado no rosto não vai ser o mesmo da cabeça no pescoço, tá? Então, falso, por isso que somente a primeira alternativa é a correta, porque seguem essas características que estão indicadas aqui na teoria, tá? Na página 326, tá bom? Vamos para o objetivo 7, tarefa complementar número 26. Opa, na verdade, esse aqui, deixa eu ver aqui.
Na verdade, gente, esse aqui é o 25, tá? Desculpem aí. Esse aqui é o 26. Vamos lá. Se dois corpos eletrizados estão próximos, eles aplicam o que nós chamamos de força elétrica um no outro, tá? Tais forças, primeira afirmação, são de repulsão, caso os corpos possuem carga de mesmo sinal, atração, sinais opostos, e no caso de as cargas serem puntiformes, tem direção que coincide com a direção da reta que une as cargas. Em outras palavras, o que está dizendo é o seguinte, ó, se as cargas têm os mesmos sinais, as cargas vão se repelir, tá? Se afastarem. Se elas possuem sinais opostos, elas vão se atrair. E a direção com que elas se atraem e se afastam é a direção das retas que unem elas. Ou seja, se a carga está aqui, a reta que une as duas é essa. Então, ou elas se atraem, né, na direção da reta, ou elas se repelem na direção da reta. Tá bom? Isso que ele está falando pra gente. Isso aqui são afirmações, tá? Ó, duas cargas, Q1 e Q2. Uma menos 5, tá? Q2 e Q2 é positivo, são colocadas a uma distância de uma da outra. Como podemos representar a expressão vetorial que relaciona as duas forças, tá? Vejam o seguinte, a carga Q1 ela é menos 5 Q2. Se Q2 é positivo, ou seja, né, é o mais, Q1 nesse caso aí vai ser negativo, ou seja, vai ter um menos por causa desse menos aqui, porque menos com mais, menos. Então essas são cargas de sinais opostos, ou seja, isso significa que elas vão se atrair. Essa força que atua é a força de atração, tá bom? E aí vai ter a força 1 e a força 2, uma atraindo a outra, tá? Nesse caso, pelo princípio da ação e reação, elas não são iguais, tá? Elas têm a mesma intensidade, o mesmo sentido, a mesma direção, mas têm sentidos diferentes. Por isso que o sentido, ó, é menos. Em expressões vetoriais, vocês não vão encontrar números multiplicando os vetores que são representados pelas setas. Então, falso essas duas. E nesse caso é falso porque pela ação e reação, se as forças precisam ser iguais, tá? Então, elas são iguais, mas com sentidos diferentes. O sentido é dado pelo sinal. Então, a letra A seria falsa justamente por isso, por causa do sinal, que são diferentes dos dois. Exercício 27. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel puxará com a mesma intensidade. Tá? Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro do garoto? Então vamos lá. Letra A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto? Não necessariamente, tá, gente? Então, depende. Então, essa aqui não seria uma boa ideia, porque ele não negou isso. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. Não é interessante usar isso aqui, porque isso aqui é inércia. Inércia não vai servir para explicar essa situação. É mais quando o corpo vai permanecer parado ou com velocidade constante. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. Bom, não nada a ver, porque as forças que o chão exerce sobre o garoto é a força normal, né, que empurra para cima. E D, a força de ação é um pouco maior que a força de reação. Nada a ver, né? Então ele vai explicar o seguinte, ó, o par de força de ação e reação não atuam no mesmo corpo. Ou seja, se o garoto provoca ação, por exemplo, o sofá, digamos que esse aqui seja o sofá, tá? O sofá vai reagir. Ou seja, o garoto vai continuar andando e exercendo uma força. No caso, por exemplo, de uma parede, você não consegue fazer com que a parede se locomova, porque geralmente ela vai estar fincada no chão e vai ter muitos componentes que vão estar ligando ela, por isso que não consegue mudar nesse contexto, tá? Bom, então estes foram os nossos exercícios, espero que tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, gente, anotem no papel, anotem no caderno, para a aula que vem eu posso estar sanando essas dúvidas. Peço a vocês que acessem a plataforma e façam os exercícios que eu preparei para vocês lá, tá bom? Então, pessoal, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Falou!